Olá, seja bem-vinda à aula de V-Ray da minissérie dessa semana. O ambiente dessa semana chama-se Gourmet Ladrilhos, que é este ambiente aqui que nós já modelamos em aulas anteriores. Então, se você não assistiu os episódios de modelagem, eu sugiro que você volte lá e acompanhe comigo desde o inicinho para a gente poder agora configurar e chegar na imagem final de renderização, tá bom? Se você quiser a planta para acompanhar comigo, é só me pedir por direct no Instagram, @arquitetura de perto, e eu te envio por e-mail a planta em DWG, tá bom? Que é o arquivo de AutoCAD, aí você acompanha aqui comigo. Então agora o processo vai ser de refinamento e configuração dessa modelagem para a gente chegar numa imagem final mais realista. Então o primeiro processo que nós vamos fazer é refinar os cantos aqui que estão muito em 90 graus. Esses 90 graus aqui muito retos, eles não existem nos móveis e nas superfícies na vida real. Sempre tem um leve abaulamento, arredondamento dos cantos, e é isso que a gente vai fazer. E para isso a gente vai utilizar esse plugin aqui, que é o Fredo Corner. Então, eu já vou dar um clique aqui onde eu quero fazer e já vou clicar nele. Você vai ver que ele vai me dar a demarcação aqui de onde que esse abaulamento vai começar, né? De onde que esse abaulamento vai acontecer. Então, aqui, ó, eu posso diminuir a quantidade o raio, né, desse abaulamento. Então, aqui eu vou diminuir um pouco, deixar ele bem menorzinho. E aí, à medida que eu aumentar isso daqui, eu também aumento esse abaulamento. Eu posso aumentar a quantidade aqui de segmentos mais redondinho possível, então 30 é o máximo. E depois de feito isso, eu vou apenas dar Enter e esperar ele fazer o cálculo ali. O que é legal também a gente atentar nesse momento é que nem sempre todos os objetos, todas as superfícies vão permitir que a gente faça esse processo. Algumas, pela complexidade delas, né, da própria superfície, da própria modelagem ali, não vão permitir. Então, a gente sempre pode ou driblar, apagando linhas, tentando fazer com que o objeto se una de uma forma diferente, para tentar fazer e conseguir o abaulamento, ou a gente abre mão do abaulamento em determinados casos, quando a gente vê que ele não vai criar danos para a nossa modelagem de maneira geral, gritantes. Então, é bem tranquilo, o que der para fazer, a gente vai fazer, o que não der, a gente vai tentar fazer assim mesmo, e se não der, a gente simplesmente vai ficar sem neuro com isso, porque a gente quer buscar melhorar a imagem, né, final, mas a gente também não precisa ficar tão apegados assim a detalhes que nos atrasam, porque aqui nós não estamos falando de renderização para uma pessoa que quer fazer render terceirizado, algo do tipo. A gente está falando de renderização para arquitetos, para apresentação para cliente, para postagem em rede social e etc. Então, é bem importante a gente ter essa noção de que o tempo é importante na hora da gente fazer essa modelagem e essa renderização, ok? Estou esperando ele acabar de carregar aqui, eu vou pausar para não demorar e a gente volta. Então aqui, ó, ele já finalizou, eu vou apertar o espaço do meu teclado e olha só, eu vejo que o resultado já ficou mais real, né, do que se ele tivesse ele 100% retinho. É um efeito bem sutil, vocês conseguem ver? Mas fica ótimo. Então, vamos lá. Dando continuidade, eu vou procurar os próximos, que eu preciso fazer isso. Então, eu vou começar aqui pelas portas. Eu marquei as duas de uma vez. Cliquei uma, segurei Ctrl, cliquei na outra. Vou vir aqui, vou manter a mesma medida, mas eu vou colocar ali, porque arredondou para 0,1, né? Eu vou deixar 0,1 certinho. Aquela hora eu tinha colocado 0,05. E agora eu dou Enter e espero ele fazer o cálculo novamente. Ele já finalizou. Agora eu vou clicar nessas bancadas aqui de cima. Vou refazer. Apenas dar um clique, vou dar Enter e a gente volta. Finalizou aqui as prateleiras. Vou apertar o espaço do meu teclado. Vou dar continuidade aqui. Eu vou clicar, vou dar Enter. Aguardar ele. Finalizada aqui essa parte, eu vou virar, vou fazer aqui nesse painel. E depois, se não me engano, por último, a gente vai tentar fazer na pia, na bancada da pia. E vamos ver se vai dar certo, porque lá a modelagem é mais complexa.
certo? Então, tô fazendo aqui, vou esperar o carregamento. Acredito que sejam só esses realmente que tenha para fazer, acho que não vai ter mais nenhum. Então ali você já viu a diferença, né, que deu no painel. Ele já suaviza bastante ali as curvas. As curvas não, na verdade as quinas, ele cria uma curva. Então aqui eu vou clicar e vamos ver se ele vai permitir que a gente faça, certo? Vamos dar Enter. Ali pelo visto vai permitir, porque ficou verdinho, ele só vai demorar mais para o cálculo. Então eu já vou pausar aqui e a gente volta. Então aqui ele já finalizou, vou apertar o espaço. Eu já vi que aqui, ó, tivemos um pequeno probleminha. Vamos aproximar, deixa eu dar vários cliques aqui. É justamente isso aqui que eu tinha falado com vocês. Às vezes a gente consegue consertar isso aqui de alguma maneira e dependendo a gente não consegue. Então a primeira tentativa aqui vai ser fechar realmente esse vão, porque vocês estão vendo que criou um vãozinho aqui mesmo aberto, né? Então eu vou de alguma forma tentar fechar isso daqui e ver se vai funcionar. Então, olha só. Assim eu consegui fechar. Vamos ver se eu apagar as linhas. Aqui, eu acho que eu tenho que completar essa daqui até o final. Deixa eu aproximar um pouco mais. Aí. E agora, eu acredito que se eu apagar as linhas, vai ter funcionado. Então, olha só. Então, essa é uma das alternativas que eu falei para você, que seria a gente driblar realmente, né? Esses errinhos que acontecem. E agora, depois disso aqui, criou de novo essa face. Vamos ver se eu consigo apagá-la. Pronto, consegui. Ficou perfeito. Então, aqui eu já criei essa suavização das linhas, né? Como vocês podem ver aqui. Olha só que bacana que fica. Bem legal, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu consertar, dar uma driblada. Em outro caso, se realmente não tivesse jeito, a gente ia ter que abrir mão, né? Algumas vezes isso vai acontecer. Então, deixa eu só conferir aqui, eu acho que finalizamos essa parte, certo? Então, agora eu vou começar a definir qual cena eu quero renderizar. Então, para isso, a gente vai vir aqui e vamos abrir o Asset Editor, que é onde a gente reúne todas as configurações de renderização, desde o enquadramento que a gente quer para nossa cena, quanto as configurações de materiais mesmo. Então, olha só, aqui o Asset Editor abriu, eu vou vir aqui na engrenagem. Vou aumentar aqui só para eu ter visualização. Vou manter aqui em médium. Vou colocar desativado aqui o Progressive. E o principal é eu vir aqui em Render Output e ativar o Save Frame, que você vai ver que vai criar barras aqui na lateral na modelagem. Olha só, assim que eu ativar, ele criou essas barras cinzas. Então, tudo que está para dentro dessas barras, ou seja, na parte clara, vai estar na minha imagem. A minha imagem vai pegar exatamente aquilo e o que está na barra vai cortar. Então, a gente vai montar a proporção de acordo com isso. Então, a proporção eu tenho aqui, ó. Eu posso colocar customizada, que é o que eu gosto de fazer. E aqui eu coloco, por exemplo, 1,5. E aqui eu mantenho em 800 a proporção aqui, para eu poder visualizar em uma qualidade baixa, mas só para eu poder ver a iluminação como está. Aqui na exposição eu vou diminuir para 8, quanto menor esse valor, mais claridade tem na cena. Então aqui você vê que eu já dei uma afastada, né, quando eu coloquei a proporção e quando eu coloquei o Save Frame, né, ajustando ali com essas barras mesmo o que vai ser a minha imagem. Vou apertar a letra Z agora, eu vou mudar um pouco a questão do zoom, vou puxar um pouquinho para trás. E agora aqui em câmera eu vou colocar a perspectiva de 2 pontos. Vou apertar o Z de novo, vou tentar ajustar um pouquinho mais até onde eu conseguir. Com a mãozinha também. E vou apertar aqui, já está a perspectiva de 2 pontos, que é para todas as linhas verticais ficarem retas. Mas eu vou dar uma leve viradinha aqui, ó. Antes de eu entrar na janela, perspectiva de 2 pontos. E eu vou apertar agora o Z, em vez de eu puxar para trás com o mouse, eu vou digitar aqui, ó, tá 72, eu vou digitar, por exemplo, 75, para ele dar uma leve afastadinha, 78, talvez.
Acho que assim ficou legal. Eu vou colocar a perspectiva de 2 pontos de novo. Vou ajustar aqui, né, do jeito que eu achar que vai ficar melhor essa visualização. Então, para mim seria mais ou menos aqui. Puxar um pouquinho para o lado para tirar a parede e eu ganhar a visualização de um pouco da porta aqui na lateral. Vou esperar carregar aqui e a gente volta. De qualquer forma, quando você habilita aqui as sombras, a gente tem a luz do sol entrando, por mais que ela não esteja fazendo nenhum desenho nessa cena. Então, a partir disso, eu vou vir aqui em visualizar, vou colocar animação e vou adicionar cena. E essa cena vai ficar aqui em cima, congelada, que é essa daqui. Eu vou desabilitar aqui as sombras, que é para poder ficar mais leve, que as sombras pesam bastante. E aí eu vou conseguir girar esse ambiente aqui. E depois, se eu quiser, é só clicar que eu volto exatamente na cena que eu havia feito, tá bom? Então, nesse ponto aqui, eu não vou nem precisar tirar. Só conferir aqui. Nesse ponto aqui, eu vou precisar, então, tirar da cena para eu poder fazer um passo super importante, que é configurar aqui, eu vou pegar o baldinho de tinta, vou configurar as aberturas pelas quais vão passar o sol, certo? Então, eu vou pegar aqui o translúcido, que é esse vidro, vou clicar no Asset Editor e aqui nas configurações dele eu vou deixar ele com configuração de transparência, deixando o reflexo e a refração no total. E aí, ele nem apareceu a visualização ali, mas nem precisa, só para a luz do sol poder passar aqui dentro dele e pegar no ambiente, ou seja, deixar iluminar o ambiente. Se eu não faço isso, o próximo processo que eu vou fazer a seguir, não ia funcionar. Você vai ver por quê. O próximo processo é a gente deixar todo o ambiente com uma configuração de base padrão do SketchUp, né, e do V-Ray, que seria, do V-Ray na verdade, né, seria deixar o ambiente todo em escala de cinza. Então ele fica ali num cinza clarinho, você vê os contornos dos objetos e tudo mais, mas tudo numa cor só. Então, quando você renderiza, você consegue sim visualizar apenas a iluminação e ir configurando essa iluminação antes de configurar materiais, para você não criar uma modelagem, né, um arquivo muito pesado e ficar muito demorado na hora de você fazer seus testes. Então, assim que eu configurei aqui, ó, vou voltar só para ter certeza, olha só, refração no máximo, reflexo também. O vidro ele pode ser configurado de uma forma mais complexa, mas aqui como ele não vai aparecer, a única coisa que eu quero é dar a ele transparência. Então, depois de feito isso, eu vou vir aqui no Asset Editor, vou entrar aqui na engrenagem, eu posso desabilitar isso aqui. E Material Override eu vou habilitar. E essa cor aqui é a cor que vai ficar todo o meu ambiente. E aqui eu vou alterar só algumas poucas informações, que é do Ambiente Occlusion, para eu conseguir ver melhor os contornos. Vou colocar aqui em 300. Melhor os contornos desses objetos, né? Dentro dessa modelagem, dentro dessa cena. E aqui eu vou deixar da maneira que está, sem configuração nenhuma, que é só para fazer um teste de renderização, certo? E quando eu fiz aqui, habilitei o Material Override, o que eu fiz foi justamente deixar todas essas, tudo que tem nessa modelagem, numa única cor. E aí, eu não posso fazer essa configuração para o vidro da janela, porque se eu deixar o vidro da janela nessa cor, ele vai ficar opaco e não vai passar luz sobre ele. Então, apenas nele, a gente vai clicar aqui, né, para marcar. Vamos abrir o Asset Editor e aqui eu vou descer no máximo e vou desabilitar o Can Be Overridden. Vou desabilitar ele e aí ele vai ser o único material dessa cena que vai pegar as configurações corretas e não ficar na configuração opaca, certo? Então, agora eu vou clicar aqui na cena 1 para ele voltar naquela cena que eu tinha criado e eu vou fazer um primeiro teste de iluminação contando apenas com essa iluminação natural que está entrando e com a configuração de exposição, que é o valor que eu coloquei 8, né? Vocês lembram lá em câmera. Então, esses valores eu vou observar o que eu tenho de iluminação natural nesse ambiente, como ela está se comportando, e a partir disso eu vou configurar ou trazendo mais iluminações ou configurando a própria luz do sol, tá? Então, vamos lá.
Quando eu quero fazer um teste, eu simplesmente clico aqui na chaleira, espero fazer o carregamento, tá? Então, vai começar a renderização e assim que começar direitinho, a gente volta. Então, aqui a gente já viu o processo de renderização acontecendo. A cena tá com uma claridade até legal, a gente ainda vai inserir mais iluminação e a gente vai controlar essa iluminação natural aqui depois, então, da gente ter colocado aquilo que é artificial. Se eu tivesse testado aqui e tivesse ficado ruim, eu ia ir lá controlar um pouco mais e depois eu ia iluminar de novo a cena, ok? Então, eu iluminar não, eu ia colocar para renderizar para ver o resultado dessa iluminação. Nesse caso, hoje eu vou usar apenas a Sunlight, eu não vou acrescentar nenhuma outra luz que representa a luz natural, vou agora só colocar artificiais, que seria a luz do pendente e as que são de LED, as fitas de LED que eu falei que ia colocar naquela areazinha ali das prateleiras. Então, aqui eu já posso fechar, vocês já viram, a gente já tem uma ideia, não preciso deixar salvo. A gente já consegue ter uma ideia, né, da claridade, de como que tá. Vou fechar aqui, né? E aí eu vou começar a inserir as iluminações artificiais. Vou fechar aqui também as minhas sombras. Vou puxar aqui com a mãozinha. E aqui nessa lâmpada, primeiramente, eu já vou clicar nela. Dar vários cliques. Até que o meu clique ative esse botãozinho aqui, ó. Convert to Mesh Light. Quando eu cliquei e ele criou esse desenho, eu posso vir aqui no Asset Editor e já editar essa luz aqui, ó. Então, Mesh Light, eu vou colocar o valor dela mais ou menos em 80 para ver o resultado. E todas as iluminações que você colocar aqui, você vai ter que controlar de acordo com o valor de exposição de claridade que você colocou. Então, quanto menor o valor de exposição, ou seja, mais claridade tiver na sua imagem, né, de forma natural, menos quantidade de potência, de intensidade aqui nas iluminações artificiais você vai precisar colocar. Então, se a claridade lá na exposição tiver baixa, ou seja, tiver com um número muito alto, ou seja, a claridade vai ficar baixa, você precisa de números maiores para que a iluminação artificial se destaque. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um número ali mediano, pode ser que fique forte, pode ser que fique fraco, e a gente vai testar, ok? Então, a Mesh Light, ela é basicamente controlar isso daqui. Eu não vou deixar ela invisível. É basicamente isso, eu não vou deixar ela invisível, porque ela precisa aparecer, já que ela está numa lâmpada. Vou deixar ali a intensidade em 80. E agora eu vou simplesmente, com a fita de retângulo aqui, ó, com a ferramenta de retângulo, eu vou fazer a fita de LED. A iluminação de fita de LED nas prateleiras, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou dar ESC. Vou colocar aqui. Eu vou simplesmente pegar aqui essa fita retângulo, né? Vou colocar aqui com alguma medida não específica, não precisa, né, chegar nesse meta, a não ser que você queira especificar realmente isso. E aí você pode até pensar em fazer. Vou clicar daqui de uma ponta a outra. E aqui, ó, esse aqui eu vou ter que diminuir. Na verdade, eu vou apagar esse aqui, antes eu vou configurar esse, depois eu vou copiar, que já vai ficar mais certo. Então, olha só, assim que eu instalei ele ali, né, coloquei ali o retângulo de luz, ele já aparece aqui. Então, eu vou configurar, colocando o valor aqui de 40, deixando... Deixa eu só aumentar aqui, deixando ele invisível e sem aparecer nos reflexos, certo? Então, seria isso. Aí, depois disso daqui, eu posso já de uma vez diminuir a escala desse aqui também, tá? Isso não interfere na distância que a luz vai começar nem nada, é só para caber na modelagem, porque se o retângulo estiver entrando dentro de algum objeto, ele não vai funcionar. Vou clicar aqui nos dois e vou jogar vírgula 1 para baixo, só para ter certeza de que não está entrando nada. Certo? Então, quando eu inserir as iluminações artificiais, que eu acredito que sejam apenas essas, né, eu vou apertar aqui de novo no 1 para poder congelar naquela cena. E aí eu vou configurar
com a iluminação artificial que eu acabei de colocar para ver qual vai ser o efeito no ambiente. E além disso, lá em câmera eu também posso diminuir um pouquinho mais a exposição para dar uma clareada a mais no ambiente. Então, vou só esperar o processo aqui de ele voltar naquela cena que estava e aí a gente dá continuidade. Então, olha só. Vou vir aqui no Asset Editor primeiro, vou vir aqui em câmera. Em vez de 8, eu vou colocar 7,6, ok? E vamos ver se não vai ficar muito claro pelo fato de agora a gente também ter iluminação artificial. Eu coloquei para renderizar e a gente volta assim que estiver pronto. Então, aqui a gente já pode ver o resultado de como que tá ficando. De forma geral, o ambiente parece estar bem iluminado. Talvez eu possa aumentar um pouco mais a iluminação. Porém, essa iluminação do LED, ela está estourada. Então, talvez eu aumente um pouco a iluminação daqui. Ou se eu aumentar a claridade geral, eu não preciso aumentar essa, porque ela já vai aumentar automaticamente. E a daqui eu posso diminuir bastante, porque ela ficou bastante estourada, vocês estão vendo, né? Então, vamos fechar aqui e vamos fazer essas alterações. Então, por primeiro, eu vou entrar aqui no Asset Editor, eu vou diminuir isso daqui já para 7. Eu não vou alterar a iluminação da Mesh Light, eu vou alterar apenas do retângulo de luz. Vou colocar ele bem menorzinho, vou colocar aqui um valor de 15, por exemplo. E vou colocar para renderizar de novo para a gente fazer o teste, tá bom? Vou pausar aqui, assim que ele finalizar a gente volta. Finalizar não, né? Começar. Aqui eu aumentei um pouco a claridade geral e a iluminação continua estourada e a daqui não aumentou tanto. Então eu vou alterar um pouquinho mais e vou ver como é que isso vai ficar. Então já vou aproveitar e vou fechar aqui. E a gente vai alterando e fazendo esses testes, mas vocês veem como é rápido fazer esses testes, né? Não gasta tanto tempo porque a gente não está com os materiais configurados e a cena também ele não tem que fazer o cálculo, o render não tem que fazer o cálculo de materiais e de nada, fica tudo na mesma cor. Isso é muito, muito bom para nós, ajuda bastante. Então, eu vou fechar aqui, esperar ele carregar. Então, olha só, eu vou voltar aqui. Vou colocar essa Rectangle Light em um valor tipo 2. Pode ser que agora fique bem baixo, né? Mas não dá para saber. Essa Mesh Light eu vou aumentar ela só um pouquinho para 90. E eu vou diminuir aqui para 6, deixando o ambiente um pouco mais claro. Vou colocar para renderizar de novo para a gente ver. Vamos ver. Pausar aqui. Aqui ele começa a fazer o carregamento, a gente vê que o resultado já está mais interessante, certo? Talvez eu aumente um pouquinho mais o valor da claridade para poder fazer com que fique um pouco menos claro agora a cena de forma geral, tanto a cena quanto as iluminações, ok? Então, vou já pausar aqui de novo, cancelar. Vou fazer isso então, que vou deixar, por exemplo, em 6,5 e aqui no LED, que é no retângulo, eu vou deixar em 1, diminuir um pouquinho mais e por último, vou testar de novo. Carregando, a gente volta. Então, aqui eu já vi que ficou bem melhor. O que eu posso fazer agora é entrar aqui nessa abinha lateral aqui embaixo, ativar aqui essa exposição e eu posso mexer na exposição por aqui direto, olha só. Então, aqui eu consigo trabalhar bastante também toda essa iluminação, diminuir um pouco as intensidades ou aumentar e tudo mais. Então, a gente vai esperar também para poder configurar tudo direitinho. Já vou fechar, acho que assim ficou bom para início. Vou fechar aqui. A gente vai começar a configurar agora os materiais e a gente vai tirar o Material Override que deixa tudo branco. Porque quando a gente coloca as cores também, os reflexos e tudo mais, eles também alteram um pouco a iluminação do ambiente. Então, se precisar de algum ajuste depois, a gente vai fazer.
Então, por enquanto, a gente vai manter da forma como está. Vou já desativar aqui as minhas sombras para não travar e já vou começar, assim que desativar o Material Override, eu vou começar a configurar os materiais para depois a gente renderizar. E aí o legal é que a iluminação já vai estar pronta, né? Se teoricamente precisar fazer alguma alteração, será pouca coisa. Então, a cena já vai estar pronta, a iluminação já vai estar pronta, eu vou só configurar os materiais e colocar para renderizar, sem ter que ficar fazendo testes com os materiais renderizados por muito tempo, né? Porque fica bem mais pesado. Então, olha só, eu tirei daqui, eu já vou vir aqui para eu não me esquecer, Material Override, vou desativar e pronto. Então, para começar, eu vou apertar o baldinho de tinta aqui, né? Que é a bandeja padrão, que é o B do teclado, vou tirar o zoom. Fechar aqui. Vou começar as configurações de V-Ray aqui por essa pedra, certo? Então, eu cliquei ela aqui com conta-gotas, já vou abrir aqui e vou primeiramente colocar reflexo nela. Aqui no Reflection IOR eu vou aumentar para 1.8 e aqui eu vou tirar um pouquinho desse brilho, deixar ela um pouquinho só mesmo, mais opaca. Aqui eu vou deixar em 88 para eu ver o resultado. Isso aqui também são testes, tá? Sempre testes, testes, testes. Não tem outro jeito de ser. Aqui, então, eu vou clicar e vou vir aqui, esperar ele aparecer aqui, tá? Assim que ele apareceu, eu vou vir aqui, ó, no Bump, vou ativar. E aqui, nessa abinha lateral, eu vou descer e vou pegar aqui, ó, deixa eu ver, esse Grid. Vou clicar no Grid, vou dar o valor aqui de 0,1. Aqui também mais um 0,01 na verdade. E eu vou inverter. A primeira vai ser preta, a segunda vai ser branca. A segunda é onde pega reflexo e a primeira, né, que é o preto, é onde vai ser o rejunte, ok? Então, eu fiz esse mapeamento aqui e quando eu voltar, eu vou ter mapeado esse objeto. Então, aqui eu vou colocar um valor, por exemplo, nele de 0,5 para ele ficar um pouco mais sutil. E agora, voltando aqui no V-Ray BRDF, eu vou dar aqui um reflection de 100% e vou diminuir aqui para uns 80%, 75%, né? Vou deixar 75% para que seja para que tenha, né, realmente um brilho ali, mas não um brilho tão formadinho, né? O Glossless ajuda a dar um pouco de efeito fosco no brilho. Agora a porta, eu vou gerar também aqui um efeito de brilho nela e vou deixar o Glossless bem para baixo, para poder também criar esse efeito. Aqui na maçaneta, eu vou clicar, vou pegar essa cor, vou criar um Metallic nela, vou jogar essa cor aqui para cima no Metallic, vou levar ele a 100%, né, o valor de 1, vou aumentar aqui um pouquinho para poder criar um pouco do efeito fosco. E aqui eu vou escurecer um pouco esse metal, deixando ele aqui no ideal, mais puxadinho para um dourado. Pronto. Vou configurar agora o tecido aqui dessas cadeiras. Então, vou clicar aqui, os tecidos não vão ter reflexo, então vou simplesmente vir aqui no Bump, né? Vou colocar aqui um valor de 0,08, certo? E aqui, ó, no V-Ray eu vou puxar para cá, vou jogar aqui, Paste as Copy. O Bump, ele cria a falsa impressão de que existem rugosidades nesse tecido, tá bom? Então, aqui eu vou entrar... Vou clicar aqui, na verdade, vou voltar, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou em Color Correction, vou deixar a saturação no máximo, vou diminuir um pouco aqui também, para deixar em escala de cinza, porque esse mapeamento Bump, ele lê
os objetos em escala de cinza. Então, o que está pretinho, ele vai deixar mais para baixo, mais afundado, e o que está mais clarinho, ele vai trazer para cima, para a superfície, tá bom? Então, pronto, aqui, vou fechar. Vou configurar agora os pés dessa estrutura, né, dessas banquetas, dessas cadeiras aqui, para deixar também num modelo mais delicado, que seria um modelo ouro mesmo, né, que lembra aquele ouro. Então, vou esperar carregar aqui, a gente volta. Voltando, eu vou pegar aqui com conta-gotas, então, vou dar aqui um Asset Editor, vou criar um Metallic, vou jogar essa cor aqui para dentro. Aqui eu vou subir Metalness, e aqui também vou subir um pouco mais, 30 talvez. Espero para ver o resultado e que eu possa ir brincando com essas configurações, com esses parâmetros, para ver os resultados que mais vão me interessar. Isso aqui é bacana. Posso diminuir um pouco as cores. Aqui eu diminuo um pouco. Aqui eu coloco em 25. E aqui eu vou alterando as cores também, para ver qual cor vai me agradar mais. Então, posso puxar aqui mais para um laranjadozinho. Vou fazendo esse teste aqui de coloração. Aqui, deixa eu levar mais para frente. Eu vou subir um pouco. E aí você vai vendo a visualização aqui e vai escolher aquilo que te agrada mais, tá bom? O processo é este. Aqui eu vou colocar até o final para ver. Vou subir um pouquinho a cor. Então, olha só, desse jeito aqui eu acho que tá legal. E depois a gente vai testar, certo? Aqui nas cores da parede, na cor da parede, na verdade, eu vou colocar o Reflection e eu vou descer isso aqui bastante, para ser um reflexo assim, quase nada mesmo, como se fosse uma parede com um leve brilhozinho. Então, aqui eu vou começar a configurar essa madeira. Então, para essa madeira, eu vou simplesmente dar um Reflection aqui. Vou diminuir bastante essa opção do Glossless. Aqui eu vou aumentar para 0,7 apenas. Aqui eu posso colocar em 7 também. E agora no Bump eu vou jogar aqui para dentro só para dar um efeito assim muito, muito, muito sutil. Vou colocar aqui 0,01. Vou puxar daqui para cá. Acho que eu já tinha puxado, né? E aqui agora eu vou fazer o mesmo procedimento da saturação. Vou deixar aqui no mínimo, colocar aqui. E vou esperar ele carregar aqui essa pré-visualização para eu ver como que ficou. Acredito que ficou legal, já vou fechar. Vou criar agora este material aqui, que também é Metallic. Vou levar até o final, vou deixar a cor mais clara. Vou simplesmente aumentar aqui um pouco. Ok. As xícaras. Já vou colocar um reflexo alto. Aqui também vou colocar um valor de 2. Esse Reflection EOR, ele aumenta, tá? O valor
desse reflexo. Vou pegar agora a folhinha daqui, vou pintar não, vou dar um reflexo aqui para ela, vou diminuir também, deixar em 75. E a gente vai refazendo todo o processo. Deixa eu conferir se a torneira e a pia estão no mesmo material. Não estão. Então, eu vou pegar a torneira aqui e vou configurar ela também. Vou vir aqui no Metallic, vou levar até o final, vou deixar ela um pouco mais escurinha do que eu tinha deixado. Vou colocar aqui o valor de 1 apenas, só para ver o efeito que vai dar. Assim está ótimo. Nesse revestimento aqui, eu vou fazer o mesmo processo do grid que eu fiz no do chão. Então, eu vou vir aqui nesse mapeamento, vou adicionar, vou puxar ele para cá, né, Pastels Copy. Vou vir aqui, ó, e já ativar esse grid. Então, vou escurecer um e clarear o outro, né? Vice-versa. Aqui 0,1. 0,1. Ok. Acho que não foi certinho, deixa eu ver. Clicar aqui. Aqui, 0,01. Deixar aqui. Ele não vai dar o efeito em cada um dos ladrilhozinhos, ele tá dando em mais quantidades de uma vez, mas não tem problema. Então, eu vou fazer assim, já vou vir aqui também e vou colocar em Color Correction, vou diminuir a saturação, diminuir aqui também, pronto. Vou colocar nele um pouco de reflexo e um glossiness, para não ficar tão assim chocante o efeito, né? Então, aqui na grelha também vou colocar um efeito metallic. Vou levar aqui até o final, aqui um pouquinho mais para cima. Esse aqui eu vou deixar bem claro. Vou esperar para a visualização para ver como está. Aí, achei que ficou bom. Aqui, ó. Deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo. A madeira, vou só dar um reflexo para ela. Bem básico, bem simples. Tirar um pouco aqui do glosses. Aqui nesse interruptor, eu vou pegar uma cor aqui qualquer, vou renomear ela. Clicando aqui, ó, vou deixar Enter, não tem problema, vou dar Enter aqui. Vou pegar essa cor Inter e vou pintar todo esse objeto aqui. Sem pintar o meio lá, porque é legal que o meiozinho fique pretinho, porque parece que tá a profundidade que falta. Então, aqui eu vou entrar e já vou também dar um reflexo. A maioria das configurações, elas são baseadas no reflexo e nesses mapeamentos de profundidade dos materiais. Mas tem alguns materiais com configurações diferentes, então a gente sempre tem que ficar atento para conseguir fazer isso da melhor forma. E existem momentos que a gente precisa fazer configurações muito complexas, em outros não. Então, não é sempre que a gente precisa manter tanta minúcia na hora de fazer. Algumas vezes vai ser assim mais rapidinho e corrido, igual eu tô fazendo, que é a parte como a gente faz no dia a dia mesmo, né? Tô esperando ele carregar aqui, a gente volta. Aí, carregou, ok? Então, vamos aqui, vou entrar de novo para poder configurar o Inter, que é esse elemento, esse material aqui. Vou puxar o reflexo dele. É o material do interruptor, né? Pra cá. Tirar um pouquinho do zoom. Vou configurar essa chaleirinha. Aqui, eu vou levar ela ao brilho. E aqui diminuir um pouco.
Aqui eu já vou colocar ela também no metal. Eu vou aumentar isso daqui, vou aumentar também a quantidade de metal fosco. E que eu vou aumentar um pouquinhozinho também. E vou ver como que vai ficar a pré-visualização aqui. Diminuir aqui um pouco. Acho que assim tá ótimo. Agora esse outro material, eu vou manter ele no reflexo e em um glossness. Pulando para o lado de cá, as folhagens, eu vou mantê-las também com um leve brilho, bem levinho. Aqui também. Aqui eu já tenho alguma configuração para esse vasinho, vou manter assim. Vou pegar a mãozinha aqui, vou configurar essa madeirinha aqui em volta. Já vou também dar um reflexo, tirar um pouquinho do glossness aqui. E nos quadrinhos em si, eu vou dar bastante efeito glossness. Aqui eu vou colocar 3. Efeito glossness não, desculpa, efeito reflexo. É o contrário do glossness, eu quero que ele fique mais reflexivo, que ele pegue reflexos do ambiente, etc. Aqui, ó, no teto, eu vou clicar. Eu vou criar aqui um mapeamento bump, vou trazer para cá. Aqui vou dar um valor de 0,2. E aqui, com o botão direito do mouse, eu vou também em Color Correction, vou deixar mais escuro assim, para ele poder fazer melhor a leitura. Vou levar aqui e vou colocar também em 0,7. Aproximando aqui, faltando apenas poucos itens, né, para a gente configurar, vou trazer um pouco de reflexo para cá. Dar maior reflexo. Esse pretinho também. Aqui, bastante reflexo com um pouco de glossness. E eu tô achando que tá só um pouco cheio demais esse cestinho. Acho que eu vou diminuir um pouco a quantidade de coisas que tem nele. Eu vou deixar em 0,8. Essa parte aqui, ó, eu vou tirar. Essas duas aqui, ó, essa e essa, eu vou chegar elas um pouquinho pra lá. Então aqui eu vou movimentar um pouquinho eles para preencher aqui também, mas não vou deixar com tanta coisa igual tava. Esse aqui eu também vou apagar. Esse daqui eu posso chegar ele um pouco mais pra cá. E agora eu vou terminar de configurar aqui, né? Vou pegar aqui essa parte transparente. Transparente aqui. Reflection. Refração. Metallic. Certo? Aqui do ladinho também vou colocar um pouco de brilho.
A gente tem que também pegar nos detalhes, sabe? Que isso também dá bastante diferença. Então, aqui eu tenho alguns tipos de madeira. Então, também vou dar reflexo e vou colocar aqui um pouquinho menos. Esse outro tipo aqui, mesma coisa. Vou aumentar. Diminuir aqui. Tem essa daqui. Vou aumentar e diminuir também. Essa parte aqui desse parafusinho, né? Eu vou também criar um metallic. Vou colocar aqui a cor dele, que é um amarelo. E aqui vou colocar ele no máximo, vou colocar aqui nos dois. Vou esperar ele carregar. Isso, tá certo. E eu acho que a própria cesta aqui eu não vou conseguir, eu acredito. Mas vou colocar aqui um reflexo, diminuir um pouco. Vou colocar aqui, já tá certinho. Só falta agora essa plantinha aqui, para eu poder dar ela um reflexozinho também. 75. E acho que finalizei. Então, se eu acho que finalizei, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu já vou clicar aqui na minha cena. Ah, tem só o jardim vertical, que talvez eu possa configurar também. Então, aqui já voltei para minha cena, já me lembrei que eu preciso configurar o pendente e o jardim vertical. Então, eu vou aproximar aqui de novo. Já vou pegar o material do pendente aqui, já vou jogar para ele um reflexo e aqui eu já vou diminuir para 75. E as plantinhas, eu vou tentar fazer um processo parecido. Aqui, ó, que é o vaso dela, né, o vaso vertical, vou dar um reflexo também, vou diminuir aqui. E para as próprias plantinhas, eu vou tentar dar um leve reflexozinho para não passar batido. Olha só. Alguns provavelmente não vão ter jeito. Mãozinha, vou pegar daqui, esperar carregar. Então, aqui já tá no conta-gotas, eu vou só dar um leve reflexo aqui, já tá, né? Eu vou pegar aqui a próxima, com conta-gotas. Reflexo também. Outra opção é a mesma. A mesma. Então, acho que é só essa daqui. Um leve reflexozinho. Agora eu vou clicar na minha cena também, de novo. Esperar voltar pro local onde ela estava, né? Então, aqui voltou para a cena, né? Depois de eu ter clicado aqui na cena 1. A gente vai colocar para renderizar com aquelas configurações baixas do jeito que tá, só para a gente testar e ver como que fica. E aí depois a gente vai configurar com as configurações para maior qualidade e vamos colocar para renderizar definitivo se tiver tudo certo no teste, ok? Então, vou colocar e assim que ele começar a gente volta. Então, aqui eu já consigo ver o efeito. Eu vejo aqui que deu uma forte iluminação aqui, que é reflexo da iluminação vinda da janela. E aí, eu acho que eu posso apenas virar um pouco a posição do sol, talvez, para diminuir isso um pouco, mas, de certa forma, isso também faz parte, né, da realidade. Porque se você tem uma pedra ali, uma pedra com muito brilho assentada, normalmente vai ter esse reflexo mesmo. Mas para ele diminuir um pouco, eu vou mudar a posição do norte ali, um pouquinho. E outra alteração que eu vou fazer é aumentar um pouquinho a iluminação do LED, ok? Então, apenas eu acho que já vai ser suficiente. Vou fechar aqui. Então, eu já vou vir aqui na verdade.
Nesse retângulo eu já vou colocar um valor de mais ou menos 4, certo? Vou alterar a cor dele aqui para deixar uma cor um pouquinho mais amarelinha, mais aconchegante, assim. E o norte eu vou alterar por aqui, então eu tenho, vou deixar o sul virado para cá, vou esperar ele carregar ali para mexer a sombra. Olha só. Vou deixar assim. E vou colocar para renderizar novamente, para ver esse resultado de teste, tá? E assim que começar a carregar, a gente volta. Virando o norte aqui não foi suficiente, o reflexo continua ali, então eu vou tentar fazer diferente. O que nós vamos fazer? Eu vou desabilitar aqui, vou diminuir bastante a iluminação do sol, aqui vou colocar 1,1. E a gente vai usar essa iluminação que é a Dome Light, e ela é usada do lado de fora. Então eu vou arrastar aqui minha cena, vou ir lá para o lado de fora e vou aplicar a Dome Light aqui em algum lugar. Deixa eu girar aqui para ver onde que eu tô. Tava dentro da janela. Tava dentro da janela. Eu vou pegar ela daqui, ó. Vou arrastar, tá, pro chão. Vou colocar aqui e vou girar essa seta para que a iluminação fique contrário da minha janela, tá bom? Então, vou clicar aqui para poder rotacionar essa iluminação para cá, 90 graus, certo? E agora, a Dome Light, eu vou entrar aqui para configurar ela, vou deixar em 1 também, mas eu vou colocar um HDR aqui, que é um arquivo que tem paisagem e iluminação embutido nele. Então, nele a gente consegue configurar de forma que a gente tenha uma iluminação e uma paisagem, né, com um efeito de iluminação. Então, aqui tem algumas imagens, né, mas eu vou procurar aqui HDR, vou colocar esse daqui, vou abrir. Você vai ver que vai aparecer uma imagem e essa imagem ela tem uma configuração de iluminação embutida nela. E aí cada HDR que você baixa, ele pode vir com a configuração numa intensidade diferente. Então você tem que testar. Talvez esse aqui com o valor de 1 fique bom, mas talvez um outro que você baixe precise de um valor 100 para ficar expressivo. Então eu abaixei bastante a Sunlight, tá? Para deixar ela mais amena. E eu aumentei, então, uma iluminação a mais, que é a Dome Light, justamente para poder dar esse equilíbrio de uma iluminação com paisagem. Então, às vezes, o reflexo que eu vou conseguir ali vai ser um reflexo de paisagem, etc. Então, aqui, ó, na Sunlight, eu vou até diminuir um pouco mais, vou colocar 0,8, e aqui vou deixar assim, só que aqui eu tenho que alterar para Sphere. E aqui, ó, preciso conferir também aqui se está em esférico. Então está, agora eu vou clicar na minha cena novamente, vou esperar retornar para minha cena e assim que retornar, eu já vou colocar para renderizar mais um render de teste para eu ver como é que ficou, tá bom? Retornei para minha cena, vou simplesmente clicar aqui no render, esperar ele carregar novamente para eu ver o resultado que isso vai gerar. Então, olha só como que eu já mudei aqui a carinha, não tem mais aquele reflexo grandão aqui, né? Ele sumiu. Então, eu vou tentar ajustar os últimos resquícios aqui de iluminação, né? Então, eu vou aumentar um pouco a exposição para o ambiente ficar um pouquinho mais claro, de forma geral. E eu vou abaixar um pouco esse burn aqui, que é para diminuir a intensidade das luzes pontuais. Olha lá. Acho que assim vai ficar bem legal. Então, eu posso aumentar aqui também contraste, né, se eu quiser. E eu posso controlar aqui embaixo também quanto eu quero que a minha cena fique azulada ou mais puxado para um amarelinho, tá? Se eu quiser. Aqui eu vou manter ela no que estava. Na verdade, eu vou puxar um pouquinho para cá, para ir matando o azul, deixar ela um pouco mais amarelinha. Então, é isso. Deixa eu voltar para cá.
Agora eu acho que as configurações ficaram ok. E eu vou colocar então o render definitivo para ver como vai ficar. E mesmo depois do render definitivo, pessoal, se alguma coisa estiver incomodando, porque certos detalhes a gente só consegue ver depois da imagem assim pronta e pronta de qualidade. Então, se alguma coisinha acontecer, volta lá e arruma. Não fique com medo de ter que voltar, porque isso é perfeitamente comum. Até quem trabalha com isso há muito tempo tem que ficar voltando para fazer as coisas, ok? Então, vou fechar aqui, tá? Para gente dar continuidade. Vou fazer um último ajuste aqui nesse retângulo. Eu vou diminuir aqui para 3, então vou deixar no meio termo, né? Tava 2 aquela hora. Vou deixar aqui em 3. Vou fechar e já vou... Deixa eu só tirar aqui. Eu vou conferir se estou na minha cena. E vou então apenas configurar agora um render de qualidade mais alta. Então, essa parte é bem importante, você presta atenção. Então, aqui eu já vou mudar para qualidade alta. Aqui em câmera já está configurado. Em render output, eu vou colocar 1920 e ele já vai alterar aqui, né, para a forma customizada. Em render parâmetros, aqui vai ficar 0,1 mesmo. Aqui também 32, 1. Aqui eu vou aumentar para 36, por exemplo. Aqui não tem nada, aqui também não. Optimizadores. Posso fechar. Global Illumination, vou abrir esses parâmetros aqui do lado, tá? Sempre conferir. E Radiance Map, 50, 04, 03, 03, 1500, 2, Mirror Trace. Aqui vou marcar este. Ambiente Occlusion, vou aumentar para 500. E aqui em Denoiser, eu vou ativar e vou colocar ele em Mild, que é um efeito mais baixinho, para eu não perder configurações da minha cena, nem detalhes assim importantes da minha cena. Deixar ela mais detalhada. Então, é isso. Então, agora eu só vou apertar aqui no render, vou deixar o render continuar e aí a gente vai ver o resultado final. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que tenha aprendido e depois posta aqui os seus resultados se você tiver acompanhado comigo, tá bom? E aí, daqui a pouco a gente vai ver como que vai ficar esse render, ok? Então, tchau, tchau e até a próxima minissérie.